Oi, sejam bem-vindos ao Podgest. Estamos aqui com o Dr. Alex Lacerda, alergista e imunologista. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente, desvendando um pouco mais esse mistério de alergias. Obrigado pelo convite. Bora conversar e entender um pouquinho melhor. Chegou a comentar no episódio anterior, mas teria como você explicar de novo essa coisa de reação cruzada de alimentos, de alergia, o que seria isso? Reação cruzada, a gente precisa entender que o que é o cruzado? O cruzado é alguma coisa que você confunde, bate ali um com o outro, né? Então a reação cruzada seria mais uma confusão do sistema imunológico, tá? Então, a alergia é o sistema imunológico entender uma coisa que não é um problema para a maioria das pessoas, entender como sendo um problema. Ele vai fazer ou um anticorpo específico, o IgE específico, ou uma célula específica, um linfócito. A partir daquele momento, ele está reconhecendo aquela estrutura proteica. Existem alimentos que são diferentes e que têm a mesma estrutura proteica, ou que têm estruturas proteicas muito semelhantes uma com a outra, muito parecido. Quando o sistema imunológico vê aquilo, ele interpreta como igual e ele reage da mesma forma, tá? A gente falou num outro episódio sobre as nuts, as castanhas, nozes, castanha, amendoim, castanha, amendoim, macadâmia, avelã, várias, né? Mas outros exemplos, por exemplo, são os peixes, tá? E existe atividade cruzada entre os peixes, a depender da proteína que você tem alergia. A parvalbumina é uma proteína importante no peixe, que está em mais de um peixe de grupo diferente. Então você pode alergiar mais de um peixe quando você é sensibilizado pela parvalbumina, tá? Dos peixes. A gente tem proteínas que são muito semelhantes também, como eu falei, a tropomiosina, presente em mais de uma estrutura. Mas um exemplo que é sempre importante a gente dar é o paciente que tem história de alergia ao látex. O látex da borracha é um produto muito utilizado. Tem mais de 30 mil produtos que tem o látex presente. E uma parcela da população, quando tem contato com látex, faz um anticorpo contra proteínas do látex. Então ele tem uma alergia ao látex. E no contato com látex, seja uma luva, durante uma cirurgia, ele vai ter uma reação de urticária, angioedema, anafilaxia. Anafilaxia durante uma cirurgia, uma das causas mais importantes é o látex da borracha, da luva do cirurgião, no contato com a mucosa que ele está abrindo ali muitas vezes. Uma grande parcela dos pacientes com alergia ao látex, 30 até 50% das pessoas, vai ter reação cruzada com frutas. Porque tem proteínas do látex que são semelhantes, ou muitas vezes igual, a proteínas presentes em frutas. Isso se chama síndrome látex-fruta. Então a pessoa, na maioria das vezes, começa a ter alergia ao látex, depois começa a ter alergia com fruta, com kiwi, com abacate, com mamão-papaya. A principal proteína que faz essa atividade cruzada chama profilina, que está em vários vegetais. Então essa é uma bagunça bem conhecida. Reconhecer um problema, que é a alergia ao látex, esse mesmo probleminha ele acha que está aqui também, opa, esse aqui também é o látex, e não é o látex, é uma fruta. Ele começa a ter uma alergia a esses dois grupos diferentes de vegetais. E aí no caso do látex, essas frutas, pode ser algumas frutas, né? Um conjunto de frutas que pode causar esse tipo de reação, mas não necessariamente todas. Tem mais de 30 frutas descritas que podem fazer síndrome látex-fruta. E uma pessoa pode ter a uma e não ter a outra. E ter alergia ao látex não quer dizer que vai ter alergia à fruta também, tá? Uma grande parcela vai ter. O mais importante do paciente com alergia ao látex, primeiro, é suspeitar do diagnóstico, porque muitas vezes ele passa muito desapercebido. Tem acho que umas 3 semanas eu atendi uma paciente que ela sempre contava a história, olha, que estranho, eu mexia com a bexiga, estourava a bexiga, minha boca inchava. Bexiga, boca inchava. E ela passou em um médico, passou em um outro e não tinha tido diagnóstico ainda. E ela tinha um exame para látex, um GE específico, que era de 82. Então ela é altamente sensibilizada para látex, com história positiva. Então ela tem alergia ao látex. O que muda na vida dela? Tudo. Se ela é alérgica ao látex, se ela for fazer uma cirurgia, ela precisa de um ambiente específico para fazer uma cirurgia com látex. Um ambiente sem látex chama látex free. Então o cirurgião não usa luva de látex, nenhum cateter vai ter látex, nada no ambiente pode ter látex, porque ela pode ter uma reação. E tem que descontaminar a sala toda, né, na verdade. Geralmente a gente faz com uma primeira cirurgia do dia, tá? Porque, infelizmente, quem tem alergia ao látex pode reagir por aerolização. Antigamente as luvas de látex tinham muito pó. Não sei se vocês lembram de usar luva, aquele pó branco que ficava na mão era para melhorar a aderência da luva na mão, né? Eu adorava aquela luva com pó. A gente teve o uso muito grande das luvas a partir da década de 80. Então a alergia ao látex explodiu na década de 80, 90 e começo de 2000.
Aí começou as medidas para diminuir o pó da luva. Hoje em dia as luvas não têm pó mais. Porque antigamente o paciente podia, a luva com pó, o pó aerolizar e ir para a via aérea e fazer uma crise de asma, por exemplo. Fazer uma reação por via inalatória. Ou sensibilizar o paciente por via inalatória. Então as luvas hoje em dia não tem látex porque a alergia ao látex cresceu muito. Hoje ela já está caindo de novo. Você está reduzindo a exposição. Você tem luvas de outras fontes hoje em dia, de nitrila, de vinil, né, que não tem látex. Então, é uma condição que aumentou muito, hoje tem caído, mas que ainda existe. E muitas vezes o paciente não suspeita disso, se ele não tem um lápis ou contar para um médico adequado. Eu sempre falo, você teve uma reação que alguém falou a palavra alergia, alguém suspeitou de alergia, procura um alergista. É ele o especialista adequado para fazer o diagnóstico ou excluir o diagnóstico. Não é o Google que vai resolver para você, né? Não. Eu falo que o Google funciona como algoritmo. Se a pessoa não sabe como o algoritmo funciona hoje em 2024, é um problema. Como é que funciona o algoritmo? O ser humano é assim, ele vai pesquisar alguma coisa no Google, ele não pesquisa assim, olha, o que tal coisa me dá de bom? Não, o que tal coisa me provoca mal? Qual mal eu posso ter com aquela coisa? Sim. Quando você vai procurar, você não procura a primeira vez, quando você procura a mesma coisa que ele procura, o que o Google vai te oferecer? O que é ruim. Só coisa ruim. Porque o algoritmo está aprendendo que o mais pesquisado é isso, ele te mostra o que é mais pesquisado. Então o Google é uma ferramenta muito importante, mas você não pode utilizar ela como o Dr. Google. É um problema, né? Com certeza. Outra síndrome que a gente fala de alergia é a síndrome de pólen-alimento. Isso. O que seria isso? O mesmo princípio da alergia ao látex. A pessoa que tem uma alergia ao pólen, tá? E alergia ao pólen aqui no Brasil não é tão comum, é mais na região sul do país, é bem mais frequente, né? Mas no hemisfério norte o pólen é um problema gigantesco, tá? O Japão sofreu muito o ano passado com alergia ao pólen. Lá perto de 50% da população tem alergia ao pólen. E queira ou não, devido às mudanças climáticas, a polinização ela tem ficado mais prolongada e começado antes e tem ficado mais intensa. Então a gente tem visto cada vez mais pacientes com alergia ao pólen sofrer bastante. O princípio seria o mesmo. A pessoa ela reconhece uma proteína do pólen como um problema e essa mesma proteína ou proteína semelhante está em frutas. E aí a pessoa quando come uma fruta ela vai ter o sintoma. Na maioria dos casos acontece uma coisa que chama síndrome da alergia oral. Tá? Então ela come uma banana, por exemplo, vai dar pinicação na língua, latejamento, inchaço do lábio, inchaço da língua, inchaço no pálito, reações locais principalmente. Chama urticária de contato isso. Tá? Então, na pólen em frutas, essa é a maior frequência de reação. Mas tem uma parcela dos pacientes que vai comer o alimento e vai ter uma anafilaxia, uma reação grave. Por isso que a gente sempre fala se tem uma suspeita de alergia alimentar, é uma alergia alimentar confirmada, não entre em contato com a proteína, mesmo que seja uma síndrome da alergia oral, você pode ter uma reação diferente. E o interessante nessa síndrome da alergia oral, na pólen em frutas, que nas frutas a proteína, a profilina inclusive que eu comentei mais cedo, ela sofre desnaturação. Então, quando ela é esquentada ou sob um calor alto, como o cozimento, por exemplo, essa proteína ela muda aquela conformação terciária. Sabe aquela chave fechadura que a gente tem? A fechadura reconhecendo a chave? Se você mudar a estrutura da chave, a chave não entra na fechadura. Não é isso? Essa proteína ela muda a estrutura terciária dela, como se fosse o desenho dela, o sistema imunológico para de reconhecer ela. Então, muitos pacientes têm alergia a frutas, quando a fruta é processada no calor, ele não tem alergia. Ele tem alergia na fruta in natura e não tem quando ela é processada, esquentada. Então, assim, ele poderia comer aquela fruta se fosse uma geleia, porque foi ali fervida e desnaturada e ela... E por isso pode provocar muita confusão nas pessoas. Olha que estranho, eu comi uma banana, pinicou, comi um kiwi, tem pinicação, tem inchaço. Mas eu comi um negócio do kiwi que foi laçado e não tive nada. Eu não tenho alergia, então. Pode ser que não seja isso que você está pensando. E uma outra coisa que, assim, eu acho que causa muita dificuldade nas pessoas. Você até comentou antes que existem alergias IgE mediadas, né? Que, inclusive, a gente consegue ver pelo exame de sangue, no caso. Cutâneo. E as alergias IgE não mediadas? As não IgE mediadas que a gente vai ter, principalmente é um mecanismo linfocitário, um outro mecanismo imunológico. As pessoas costumam achar que a alergia é uma coisa única, né? Não, tem vários tipos de alergia. Tem diferentes mecanismos de alergia. A gente baseia o diagnóstico de sendo uma alergia verdadeira se ela tem um dos 4 mecanismos de gel e cumbis envolvidos, tá? O IgE é o mecanismo tipo 1. O linfócito que eu comentei é o mecanismo tipo 4.
Exemplo prático, até para as pessoas verem. Olha, comi um camarão, fiquei vermelho, tive urticária e anafilaxia. Esse é um exemplo de uma alergia IgE mediada, tipo 1. Olha, eu peguei um brinco de metal e pus na orelha e machucou toda a minha orelha. Isso é uma reação tipo 4 por linfócito, uma reação inflamatória. Também é uma alergia, mas de mecanismo completamente diferente e que vai manifestar um sintoma diferente. É por isso que uma alergia à proteína de leite de vaca IgE mediada, o sintoma é de um jeito. Urticária, angioedema, anafilaxia, edema de glote. E a não IgE mediada é um outro sintoma, porque o mecanismo é diferente. Ele ativa células diferentes, interleucinas e processos inflamatórios. Então a PLV não IgE mediada é a famosa proctocolite do bebê. Começou a tomar o leite do bebezinho, diarreia com sangue, cólica, dor. Não tem nada com IgE aí. E é importante entender que essa que eu falei que é não IgE mediada não provoca anafilaxia. Essa provoca. E aí, para provocar um pouquinho mais de confusão, tem gente que tem as duas misturadas. Que é uma alergia mista. IgE mediada e não IgE mediada. Aí confunde mais ainda a cabeça das pessoas. Sim, porque aí qual vai ser a reação, qual a intensidade também. Essa coisa de intensidade, ela depende muito da pessoa ou do momento que ela tá? As duas coisas. Tá? Por que as duas coisas? Tem pessoas que têm alergias alimentares muito graves, então mínimo contato vai gerar um sintoma muito grave na pessoa. Uma anafilaxia, muitas vezes com um beijo, ou só de encostar na boca um alimento. Mas tem pessoas que têm alergia mais leve, mas mediante algum fator associado, um gatilho associado, um cofator que a gente chama, ele vai ter uma reação mais grave. Por exemplo, mediante o álcool, mediante atividade física, o estresse excessivo, isso pode piorar ou intensificar a intensidade de uma reação. Tá? E uma anafilaxia que pode ser leve pode ser mais grave, uma reação que seria leve, mais grave. Por exemplo, está com um processo infeccioso viral, um estado inflamatório, tem contato, a reação dele é mais grave quando ele não tem. Então tem cofatores que podem intensificar uma reação alérgica. E assim, a gente vive num mundo que é completamente industrializado, né? A gente consome muita coisa industrializada pela praticidade, às vezes até pelo valor, costuma ser às vezes mais barato e está muito presente na alimentação do brasileiro no geral. Esses aditivos que são colocados nesses alimentos, tá? Eles aumentam a chance de desenvolver algum tipo de alergia na pessoa? Excelente pergunta, tá? Hoje a gente já tem um conceito muito bem estabelecido, é uma teoria, mas que tem muito embasamento hoje em dia, que sim, os ultraprocessados são um dos motivos que a gente tem, um dos vários motivos associados, que a gente tem um aumento das alergias alimentares hoje em dia, muito mais do que era antigamente. O ultraprocessado, que são esses produtos de glicolização, né? Eles no intestino, eles provocam alteração da barreira intestinal, tá? Só para entender um pouco melhor, quando a gente consome um alimento, quando a gente é bebezinho, lá pequenininho, o normal é você consumir o alimento, ele chega lá no seu intestino, aquela proteína ser apresentada para o seu sistema imunológico de uma forma adequada, o sistema imunológico vai entender que aquilo não é um problema e fazer uma tolerância imunológica. Ou seja, olha, eu comi o ovo, ele não é um problema para você, então não faz nada, o sistema imunológico fica tranquilo aí. A alergia é uma resposta errada e exacerbada. Esses ultraprocessados eles podem prejudicar essa barreira e a apresentação dessa proteína para o sistema imunológico ela é errada. Uma proteína muito grande, estranha, o sistema imunológico acha que aquilo é um problema. Opa, o que é isso aí? E faz um anticorpo contra aquilo. Então sim, ultraprocessados, a gente tem hoje em dia um conceito já mais estabelecido que sim, são um fator de risco para o aumento das alergias alimentares, assim como outros fatores. Nossa, isso é bem interessante, porque a gente vê cada vez mais, até pela alimentação não correta das pessoas, né, desequilibrada, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão com problemas intestinais. Sim. Então, isso aí pode ser, de repente, um desencadear futuras alergias para eles, assim. Também pode ter correlação, até porque esse ultraprocessado tem dados que mostram que eles podem provocar inflamação na região intestinal, né? Eles ativam sistemas de defesa que a gente tem, de salvaguarda que a gente tem ali. Fica meio doido e provoca um processo inflamatório no local. Então são alimentos que sim podem provocar, assim como alimentos muito gordurosos, outros tipos de alimentos podem alterar a parte intestinal na questão de reconhecimento e resposta do sistema imunológico. Isso aí é bem interessante, né? Porque é uma área muito nova que está surgindo agora, que é o estudo do intestino, né? Dos últimos anos para cá. Sim. Na verdade, assim, para a questão imunológica, o intestino sempre foi muito importante, né? Grande parte das células imunológicas se concentram no intestino. O intestino é muito importante para esse mecanismo que eu falei de tolerância imunológica. Entender que não é um problema. Ela é muito importante para isso.
A gente tem visto cada vez mais, e tem muito estudo nesse sentido, e tem um estudo bem interessante que saiu recentemente, eu vou até comentar dele, que mostra que a alteração da microbiota intestinal que a gente tem, das bactérias que fazem parte da nossa microbiota, uma microbiota pobre, ou com excessiva bactéria, determinada bactéria, ela pode modificar também a resposta imunológica e ser um fator de risco para o desenvolvimento de alergias. A gente sabe que uma microbiota alterada num bebê, nos primeiros 1000 dias de vida, que tem é uma frase importante, né? 1000 dias do bebê, ele acaba sendo um fator de risco, a microbiota pobre, ruim, para desenvolver mais alergias alimentares. A asma e outras alergias em geral, desculpa. Não só alergias alimentares. A asma e outras alergias. Assim, essa coisa do intestino é até interessante explicar para eles, porque o intestino são várias células, uma grudadinha na outra. As proteínas, os alimentos e nutrientes e vitaminas, eles entram por dentro da célula, tem que passar e não entre as células. A permeabilidade do intestino. Exatamente. E ainda tem a proteção do muco em cima disso. Então, o intestino que ele não está saudável, está inflamado, primeiro, ele provavelmente tem menos muco, que protege menos de possíveis patógenos. LPS, pedaços de bactérias. E se as células elas estão mais afastadas, elas não estão tão grudadinhas, vai passar alimento entre elas, alimentos que não foram digeridos o suficiente, e o corpo é como se eles estivessem mascarado. O corpo ele não vai reconhecer aquilo dali como se fosse uma parte do ovo. Ele está diferente do que ele teria que entrar. Então, acaba causando esse tipo de reação, né? Sim, você acaba reconhecendo como sendo um problema aquilo que não é um problema, né? É o conceito que o pessoal fala muito de leaky gut, né? Isso. Que também tem que tomar cuidado que não é tudo isso, como a difusão hoje em dia é gigantesca. O pessoal vê uma palavra, já usa para tudo, todo mundo tem. Não é assim também, tá? Essa é uma explicação de uma teoria que tem cada vez mais base para se explicar. Um estudo recente, eu até comentei ele para uma reportagem, é um estudo que ele pegou camundongos e ele provocou obrigatoriamente uma desbiose com antibiótico, tá? E esses camundongos fizeram uma deficiência de um metabólito, que é o IPA, e os ratos adultos tinham uma deficiência na mitocôndria de células do tecido respiratório. Então faziam asma. Nossa! Então, ele conseguiu comprovar que a falta desse metabólito, no primeiro momento, no rato pequeno, por um antibiótico, provocava alteração respiratória no futuro, que é uma alteração inflamatória, que é a asma e com inflamação alérgica. Então é esse conceito que a gente está falando, de microbiota, desbiose, sendo fator de risco para a alergia. Esse estudo que eu estou falando foi feito em ratos. Sim. Não quer dizer que vai acontecer em humanos da mesma forma. Também tem que tomar cuidado. A ciência, a pessoa fala assim, demora. Demora porque tem que confirmar tudo, o estudo tem que ser correto. Eu falo que trazer um artigo científico não quer dizer que é ciência. Tem vários artigos científicos que são muito mal feitos, muito mal escritos, muito mal escritos, com metodologia inadequada, que não fala aquilo que fala. Um exemplo prático é um que viralizou recentemente da história do... Gente, aquela medicação que todo mundo está usando para perder peso. Ozempic. Saiu uma reportagem recentemente que viralizou que o Ozempic provocava cegueira, tá? E era um estudo que não conseguia afirmar isso. Então era o Ozempic sendo um fator de risco para ter uma doença ocular raríssima. Na verdade, era um estudo que era retrospectivo, que pegou uma base de dados, que viu que quem usou Ozempic, alguns poucos casos tiveram a cegueira. E é um estudo retrospectivo, ele não tem a capacidade de dizer isso, de afirmar isso, entendeu? As pessoas já vão, vai isso, não vou... Não é assim, tá? Estudo científico tem que saber ler o estudo, entender o que acontece. Não é porque tem um artigo lá que é verdade aquilo também. E tem que entender metodologia estatística, tem que entender tudo para analisar, né? Para dizer se o artigo é bom ou ruim. Publicar artigo não quer dizer que o artigo é bom, tá? Tem que tomar cuidado com o que você lê, com o que você vê. Tem que saber interpretar o artigo também. E também muitas vezes, você falou de estudos com ratos, às vezes, a gente começa com... O rato... O modelo Murino, né? Exatamente, porque eles têm uma vida curta. Então, é fácil de você mensurar. Ninguém vai... Assim, muito difícil ter um estudo que acompanhe as mesmas pessoas durante 30 anos, 40 anos. É muito difícil. E que seja prospectivo, né? Exatamente. Não retrospectivo. Não é pegar dado que... Não. É você, a partir desse momento, eu vou analisar tudo isso.
e acompanhar aquele paciente. São estudos difíceis de fazer. Então, muitas vezes, você vai ver estudos que chamam a atenção para um problema. Esse do Ozempic, por exemplo, olha, será que tem? Vamos fazer um estudo, ver direitinho se tem uma correlação ou não. Isso ajuda a chamar a atenção, mas afirmar, não. Então tem que tomar cuidado com as afirmações científicas também. Com certeza. E quanto a essas alergias cruzadas a alimentos, o que a pessoa, depois de diagnosticada, ela pode fazer quanto a isso? Excelente. Na verdade, a gente tenta ver no diagnóstico, se possível, qual proteína ele tem um problema, né? A componente da proteína específico. A depender do componente, ele tem uma chance mais alta de fazer reação cruzada ou não. Por exemplo, nos peixes, a gente consegue colher a parvalbumina do peixe e saber se ele tem uma chance maior de fazer reação cruzada ou não. O que vai determinar se tem uma reação cruzada ou não é só o exame, é a história clínica do paciente também. Muitas vezes você vai ter um paciente que tem história de alergia à castanha do Pará, por exemplo, e ele quer comer um avelã, ele não sabe se tem alergia ou não. Muitas vezes ele colheu um exame, o exame é positivo, pode ser uma reação cruzada. Como é que a gente consegue ver se ele tem ou não? Olha, vai comer em casa sem supervisão? Normalmente não. Normalmente esse paciente que tem uma chance muito grande de reação cruzada de um alimento com outro, a gente faz um teste de provocação oral, num ambiente seguro, para ver se não tem nenhum problema. Se tiver um sintoma, a gente vai tratar o sintoma. Então, identificar se tem ou não, o que chama atenção é a história clínica, o exame pode chamar atenção, teste de provocação oral. Então, tudo vai depender de cada caso. E no caso, assim, se ele fez o teste de provocação oral, né, o TPO, Isso. E se não deu nada, ele pode ficar tranquilo que não vai ter problemas futuros? Excelente pergunta, tá? O TPO é o padrão ouro, né? Eu sempre falo que na medicina nada é 100%, né? Mas um TPO negativo num paciente que não tem uma história sugestiva, é pouco provável realmente que ele tenha alergia àquilo. Então ele pode ficar mais tranquilo, né? Muito mais, muito mais. Tanto que a gente faz um TPO no paciente, a gente libera o alimento para ele, para a vida, tá? Então o TPO é uma ferramenta muito valiosa de avaliação, mas não é feito em casa, toma cuidado. Eu recebo muitas vezes em rede social perguntando, como é que eu faço o TPO em casa? Não, você não faz um TPO em casa, uma alergia IgE mediada nunca, tá? O perigo é muito grande, né? A não IgE mediada você pode pensar em fazer porque é a proctocolite. O paciente não vai ter uma reação que vai levá-lo a potencialmente perder a vida. A anafilaxia pode. Sim. Então, uma reação IgE mediada, a gente não faz em casa o TPO, tá? É no ambiente seguro. E uma outra coisa também que, de repente, é importante pontuar é mostrar para o paciente se ele tem, por exemplo, alergia a determinado alimento, como é que ele vê aquilo no rótulo, né? Como é que, além de identificar os alimentos in natura, do que ele não pode comer a partir daquele momento para não ter reações, não correr risco e saber ler em rótulo, porque o rótulo é muito difícil de ver, né? Muito complicado, né? A gente sabe que, em teoria, é para pôr no rótulo no Brasil, né? Tem lá, RDC direitinho, é obrigatório. Em teoria, sim, mas se tem muita bagunça, né? Um rótulo mal feito, isso prejudica muito o paciente, tá? Uma rotulagem mal feita, o paciente pode não saber que aquilo tem realmente um produto dele. E mesmo muitas vezes nem só o rótulo, tá? É a falta de informação também. Teve um caso recentemente, nos Estados Unidos, eu acho, de um cara que pedia McDonald's sempre. Ele tem uma alergia ao leite, tá? Ele pediu McDonald's, só que ele pediu McDonald's sem queijo, tá? E ele pedia pelo aplicativo online. Então ele pedia sem queijo, nunca deu problema. Um dia ele comeu, teve uma anafilaxia, tá? E ele pediu o mesmo sanduíche sem queijo. Ele veio sem queijo. O problema é que ele informava e pedia somente sem queijo. Ele não pontuava que ele tinha uma alergia alimentar. Sim. Você não deu peso ao seu problema. E muitas vezes a gente sabe, quando você pede uma coisa, eu não quero. Ele não gosta, manda do mesmo jeito. Não tem contato. Não. O alérgico alimentar, muitas vezes, o contato de um talher, de um prato, naquilo que ele tem alergia, ele pode ter reação. O rótulo é a mesma coisa. Se é um alimento que ele foi feito num ambiente que tem um alimento que ele tem um problema, que é o pode conter, é melhor ele não consumir num primeiro momento. Até ter uma certeza maior se é um problema ou não. E aí, no caso, no pode conter, vai depender muito do paciente. Vocês conseguem testar isso? Depende muito da história do paciente. A gente tem uma prerrogativa, do pode conter, orientar a não ter contato, porque a gente não sabe o quanto é o pode conter. Sim. O pode é uma palavra tão ampla, tá? Igual pergunta assim,
Sei lá, asma pode matar? Pode, claro que pode. Mata todo mundo? Não, uma pequena parcela. Sim. Então pode é muito amplo. A gente, em teoria, a gente orienta a não ter contato. Muitas vezes o paciente inadvertidamente tem contato sem querer, comeu aquilo e não teve sintoma. Legal. A gente não vai liberar todos que pode conter, porque você não sabe. O pode conter, ele quer dizer que foi feito num ambiente que ele não consegue 100% dizer que não tem aquele elemento. Uhum. Por isso que é o pode. Pode ter ou pode não ter. A gente orienta a não ter contato. O traço e o contém, você nunca vai ter contato com aquilo. Tá? O traço está dizendo que, olha, tem proteína do alimento aqui. Mesmo que seja uma parte, tem. Tem gente que vai reagir, eu não consigo garantir. É imprevisível isso. Sim. Você vai reagir ou não. Então, é melhor não ter contato. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada caso é um caso. Eu falo que a doença tem o mesmo nome. Ela não tem o mesmo CEP. Tá? Verdade. Eu tenho dermatite atópica no Francisco, dermatite atópica no Chico, não é igual. Em um manifesta num lugar, outro manifesta em outro lugar. Um é de um jeito, um faz infecção secundária. Por isso que quando pergunta assim, qual o melhor tratamento para tal coisa? Depende do seu caso. O melhor tratamento é aquele que é orientado baseado na sua história, no seu quadro clínico, na sua pele, na sua parte respiratória, no seu olho. O melhor tratamento é individualizado, sempre. Tá? E hoje em medicina eu vejo com muito pesar um movimento muito contrário, que é o tal do protocolo. Uhum. Protocolo para todo mundo. Protocolo disso, protocolo... Mas peraí, protocolo como? Protocolo, sei lá, de ganho de peso. Mas o ganho de peso para um é diferente do outro. O corpo de um é diferente do outro. O metabolismo é diferente do outro. O protocolo de perder peso não é igual de um para o outro. Tem que ser individualizado sempre. Você sabe muito mais do que eu nesse sentido. Com certeza. A gente tem que sempre visar o paciente, entender, escutar o problema dele. No seu caso, diagnosticar, porque nós nutricionistas não podemos diagnosticar, nem fomos treinados para isso. E realmente traçar qual é a melhor estratégia para aquele problema. Baseado nas características dele. Como ele dorme, como ele tem atividade física, como é o estresse dele, como ele consegue comer, se ele consegue comentar o horário ou não. Você vai basear um tratamento individualizado. Exatamente. Não é isso? É. Fazer o protocolo é igualar todo mundo. A medicina não é. A melhor medicina é individualizada. É ver o que você tem de quadro clínico, de sintoma e tratar o seu quadro clínico. Tratar você. Não é todo mundo, não é igual. Com certeza. Doutor Alex, muito obrigada novamente por você estar aqui explicando tudo. E, assim, alergia é um mundo muito grande que a gente tenta só pegar os principais para tentar explicar tudo para as pessoas, né? Porque fica muito confuso. Acaba que a gente vê muita informação e a gente vai confundindo as coisas na internet. Então, ter alguém explicando isso é bem importante. E obrigada por estar aqui com a gente explicando. Eu que agradeço o convite. Poder te falar de alergia sempre é muito bom para a população, até porque a palavra alergia, eu falo que ela foi muito banalizada hoje em dia, né? Tudo é alergia, meu Deus do céu, alergia, alergia. Muitas coisas são alergia, a alergia cresceu muito, mas ainda a maioria das pessoas não tem alergia. Ainda. E ainda bem também, ainda né? Uma resposta errada, né? Exatamente. Gente, esse aí foi o Dr. Alex. O Instagram dele é @Dr. Alex Lacerda, não é isso? Isso mesmo. E lá ele explica também muito sobre alergias, sobre possíveis reações, como tratar, como lidar com elas também. Então, sigam ele lá para vocês entenderem melhor. Novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. E encerramos por aqui hoje. Muito obrigada por estarem com a gente e vendo mais esse episódio.